Bem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para o terceiro bloco de hoje para conversar aqui com a irmã Rosângela, também de Farroupilha, né? Para trazer um pouquinho mais de como ela tem buscado essa alimentação e compartilhar com vocês o testemunho de vida delas com relação ao crescimento que ela tem conseguido através dos materiais. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem, irmãos. Eu, vou compartilhar um pouquinho, fazer um resumo, né, de como eu cheguei até a Igreja do Senhor Jesus, tá? Eu já frequento, frequentava outras igrejas, outras denominações, né? Foi quando eu aceitei Jesus. Mas, assim, que eu me encontrei mesmo foi na Igreja do Senhor Jesus. Porque até então eu ia em outros lugares, mas eu ainda sentia aquele vazio. E na Igreja do Senhor Jesus encontrei assim, vários motivos assim, bons, né, para preencher esse vazio. Foi onde realmente tive um verdadeiro encontro com Jesus. E assim, a minha história foi a seguinte, né? Eu morava de aluguel numa casa e ao lado da minha casa tinha a Igreja do Senhor Jesus, né? Que era o presbítero ali, a esposa dele morava numa casa, né? Inclusive era em outro local a igreja, né? E, no entanto, assim, era obra do Senhor mesmo, tinha um propósito, porque a gente ficou um tempo ali e eu não gostava daquele lugar onde eu morava, nem meu esposo. E a gente começou a procurar um outro lugar, só que tudo se fechava, não conseguíamos achar outro lugar para alugar. E depois que eu comecei a frequentar a Igreja do Senhor Jesus, que eu recebi o convite da irmã, que eu entendi o porquê que o Senhor fechou as outras portas, né, e não deixou eu não sair dali. Amém. Porque realmente Ele tinha um propósito de trazer nós para a igreja. Porque se talvez eu tivesse ido para outro lugar, alugado outro lugar, com certeza talvez até não estaria aqui, né? Porque daí eu comecei a frequentar a igreja, os cultos ali, e foi quando Deus começou a fazer uma grande obra na minha vida. Porque daí comecei a acompanhar os cultos, né? E aí também fui apresentada pelos materiais, né? Que isso fez uma grande diferença na minha vida. E, através dos materiais, Deus me trouxe muitas curas, inclusive da depressão, que eu tive depressão. Glória a Deus por isso. Né? E ainda tinha resíduos ainda da depressão, porque eu não estava curada. E, através da igreja, através das ministrações materiais, que eu descobri que ainda tinha muita coisa guardada ainda, coisas que eu não sabia ainda. E isso tudo, todo esse processo todo, Deus fez na minha vida. E eu tive assim, muita curiosidade em saber dos materiais, saber das ministrações, porque aquilo estava me fazendo bem. Então, cada vez que eu ia buscando, as coisas iam melhorando para mim, né? E aí foi quando eu vi que Deus realmente estava trabalhando na minha vida. E aí comecei a me interessar pelos materiais, comecei a buscar, porque até eu mesmo eu queria assim mostrar também para os outros, né, os materiais. Porque a gente lendo os materiais, se alimentando, nós somos também representante do Senhor Jesus, né? Porque as pessoas vendo aquela obra na nossa vida, né, as pessoas também vão ter curiosidade em saber, querem saber também. E assim, um dos materiais que me fez assim me aprofundar assim, foi o Livre-se do Medo, né? E também o Dono da Amargura. Esses aí assim foi que eu comecei a ler e escutar o CD também, né? O Livre-se do Medo é em CD e o Dono da Amargura, o livro Pocket, aquele de bolso, fininho, leitura rápida, maravilhosa, para a gente poder se livrar logo da amargura. Bem prático, assim, né? E, assim, coisas que eu não sabia que tinha ainda guardado dentro de mim, que quando eu comecei a ler esses materiais, a me interessar por esses materiais, foi quando eu descobri que realmente eu precisava de uma cura, né? E aí Deus me mostrou realmente nesses materiais. Porque quando eu passava por alguma aflição, alguma dificuldade, vinha aquele medo, né? E eu queria saber o porquê que eu estava ainda com aquele medo, né? O que causava ainda aquele medo em mim. E aí, quando eu comecei a escutar o CD, assim, Deus foi me revelando e foi me mostrando e foi limpando aquele medo que eu sentia, né? E aí já vinha aquele pânico, às vezes até de sair na rua, eu não conseguia sair na rua, eu tinha medo das pessoas, não conseguia sair na rua. Então, assim, Deus me mostrou, né, realmente assim, o que tinha ainda para ser curado, ser tratado. E isso tudo eu encontrei na Igreja do Senhor Jesus, coisas assim que
em outros lugares eu não tinha encontrado, né? Então é por isso assim que eu permaneci na igreja, permaneci nessa obra, pelas coisas que Deus fez na minha vida, né? Outro material também que eu comecei a escutar, que é o CD, esse do Inculcarás Teus Filhos, né? Como eu sou mãe, então assim algumas dificuldades eu não sabia como enfrentar, né? E eu queria assim que Deus me preparasse, né? Como educar o meu filho, né? Que idade ele tem, irmã? Ele tem 4 anos, né? E então assim, como educar ele, como ensinar ele, né? Mas tudo assim dentro do propósito do Senhor, né? E também tratar eu e meu esposo também como os pais, né? Para que a gente possa também ensinar o nosso filho. E esse CD me ensinou também muita coisa, assim, como educar ele, como mostrar na palavra, né? Hoje, assim, ele é uma criança que entende, ele pede oração, se ele está com alguma enfermidade, a primeira coisa ele pede oração, ele pede para fazer orar, ler também, né? Então ele vai entendendo, né? Ele gosta muito de vir na igreja, ele não só os dias de culto, mas ele quer vir os outros dias também. Tem a escolinha e também a gente também como aqui as professoras da escolinha, que eu também faço parte também, né? Isso tudo para a gente ensinar também essas crianças que estão chegando, as crianças que estão na igreja também, né? Como tratar essas crianças, porque muitas crianças vão vir despreparadas. Às vezes num lar assim que não estão preparados, né, que não serve ao Senhor. Então tudo isso Deus tem que trabalhar em nós também para saber como tratar essas crianças, né, como cuidar delas também. Crianças que vão vir machucadas, carentes, né, crianças que não conhecem ainda a palavra, né, e isso vai ajudar. O que vai refletir nas crianças reflete também nos pais. Eles aprendendo aqui na escolinha, na igreja, isso vai refletir também com os pais também, né. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. E esse material ajuda muito a gente, tanto na escolinha, como também na nossa vida, assim, em família também. Em todas as crianças que nós vamos ter contato, não só assim por ser mãe, mas também outras crianças que nós vamos ter contato também, né? A gente vai ter aquela experiência também de como tratar, chegar numa criança e falar do Senhor com cuidado, né? Porque crianças a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes elas tem umas que são desobedientes, tem todo aquele cuidado todo, né? Então isso a gente tem que mostrar para elas isso aí. Então esses materiais e outros vários materiais também, né? Outra coisa assim também como eu tenho uma vida assim do lar assim, mas meio corrido assim, né? Então eu escuto muitas ministrações, né? Deixo ali ligado ali, né? Tenho hoje facilidade, tenho o celular, né? Onde vai, deixo o celular, deixo ligado ali as ministrações. Agora a rádio mesmo que é uma bênção, né? Isso tudo. Então assim, não tem como dizer que não tem como se alimentar. Na verdade tem. Né? Basta ter força de vontade, orar, pedir ao Senhor que Ele vai mostrar o que é o melhor, né, para a gente, né? Então foi essas experiências assim realmente assim que o Senhor me deu assim, né? Muitas coisas boas assim também que o Senhor tem me revelado na palavra, né? Busca em oração e o Senhor me revela, né? Mesmo essa semana mesmo assim eu pedi para o Senhor assim que me mostrasse, me revelasse, né? Algumas coisas na minha vida. Às vezes nós não estamos preparados para o não, né? Muitas vezes assim o Senhor diz não, né? Mas assim a gente tem que entender que o não do Senhor mais à frente assim vai ser assim, a gente vai agradecer, porque muita coisa do Senhor nos livra, muita coisa nos mostra que não é o momento, né? E a gente tem que aprender a aceitar e aprender a se negar também, né? Na hora ali, né? Se negar, né? E aceitar, né? O que o Senhor tem para nós, para nossa vida, né? E o Senhor realmente me disse um não e eu entendi o não do Senhor, né? E realmente, assim, quando passou, eu só agradeci a Deus, né? Agradeço a Deus por isso, né? Então foram essas experiências assim que o Senhor me dá e que eu passo também para as pessoas. Outra coisa assim que o Senhor fez na minha vida, que eu era muito tímida, muito, né? Tive assim problemas até sérios de coluna porque eu não levantava a cabeça, sempre olhando, né? Pela timidez assim, né? Não conseguia falar em público, não conseguia falar. Me travava, e hoje o Senhor assim me leva a algumas pessoas para falar da sua palavra,
né? E isso me alegra, assim, quando eu chego para uma pessoa e falo, quando eu tenho que evangelizar alguém, né? E então isso assim realmente é o Senhor usando, né? Mesmo assim a gente sendo tímido, mas o Senhor vai mudando, né? Essa timidez, vai tirando isso aí, né? E então só que a gente tem que buscar, né? A gente tem que se entregar realmente a Cristo, né? E pedir para que tudo aquilo que não provém dele, para que ele venha tirar, que ele possa nos usar. Que realmente é o que o Senhor quer fazer, é nos usar, mas também nós temos também que mostrar, se entregar para o Senhor, para que ele venha tirar isso da gente, porque senão não tem como o Senhor nos usar e a gente fazer a obra se a gente se entregar, né? Essas coisas ruins. E isso assim o Senhor me fez assim, né, que a ir até as pessoas, coisa que eu não fazia. Hoje mesmo, se eu vejo uma pessoa, se eu estou, por exemplo, andando de ônibus, se eu vejo uma pessoa sentada do meu lado, eu já puxo um assunto, né? Uma vez, um mês atrás, assim, eu estava num ponto de ônibus e aquela mulher me chamou a atenção, porque ela estava de cabeça baixa, assim, né? E passava a mão na cabeça, passava a mão na cabeça. E eu, Senhor, falo ou não falo? Daqui a pouco veio outro e me tomou atenção, assim, começou a conversar comigo, mas assim meus olhos não saíam daquela mulher, porque eu vi que ela não estava bem. E ela entrou no mesmo ônibus que eu e sentou do meu lado. Eu digo, é agora, né? Testificou. Deixei ela falar, e ela disse, eu não aguento mais de dor de cabeça. Só que daí ela começou a falar dos problemas dela. Nunca tinha visto ela, né? E daí eu peguei e comecei a falar do Senhor para ela. Aí eu comecei a falar, né, do Senhor e dei o endereço da igreja, falei do grupo também, né, porque ela mora perto lá do bairro, né. E na hora assim eu não tinha caneta, não tinha nada assim para anotar, pegar o telefone dela, mas aí ela já me disse mais ou menos onde morava e peguei o nome dela e aí eu comecei a conversar com ela. E quando eu fui descer, ela olhou para mim e disse: olha que passou a minha dor de cabeça, eu já estou me sentindo mais leve. Então, quer dizer que assim, às vezes a pessoa precisa realmente, né? Então, a gente tem que estar assim, no espírito e também ficar atentos assim, o que realmente as pessoas estão na nossa volta estão precisando. Né? Porque muitas pessoas, às vezes, estão precisando ali de um auxílio espiritual e a gente passa despercebido aquilo ali. A gente não dá importância, porque no dia a dia, a gente se preocupa tanto com nós mesmos, né? A gente olha para a gente mesmo e esquece a nossa volta, né? Então, assim, o Senhor me colocou naquela situação ali, talvez ela estava precisando ouvir alguma coisa, realmente, né? Então, assim, o que eu penso, assim, é que ficou para ela as palavras, né? Talvez ela nunca tivesse ouvido, né? Então, quantas pessoas assim a gente fala, né, do Senhor, a gente planta aquela sementinha ali, né? Então é isso que a gente tem que fazer, é evangelizar, falar, né? Isso aí, então, Deus trabalhou tanto em mim quanto na pessoa, né? Porque eu não conseguia fazer isso aí. Antes não, assim, eu ficava muito travada, não conseguia, né? Então hoje assim Deus me colocou isso aí, não, vai e faz, né? E é isso que o Senhor me mostrou, assim, né, para me fazer. Então são essas experiências, né, que o Senhor me deu, né? Que bênção, irmã Rosângela, vou pedir para tu chegar um pouquinho mais próximo aqui. E a irmã está aqui com o dano da amargura, que ela já comentou, que leu um pouquinho mais, descobriu que a amargura estava ali. E o seminário inculcarás a teus filhos também. E eu acho uma coisa muito interessante, a irmã falou aqui também do medo, né? Falamos do medo, falamos da amargura, e falamos do inculcarás a teus filhos. Eu me lembrei de algumas situações, quando a irmã estava falando, educar o filho e o medo. Quantos pais, quantas mães ainda estão aí afora, ainda dizem assim, não vai lá, porque lá não sei o que vai acontecer para ti, não vai lá, que lá o bicho te pega. Gente, olha, gente, sem se dar por conta, porque a autoridade do pai e da mãe está tão falha, que ela apela para uma outra autoridade, né? Ameaçando com, né, com aquelas frases, né? Ameaça, lá o bicho vai te pegar, lá não sei quem, lá... Então, a criança acaba tendo medo. Então, a gente, pela falta de conhecimento e de como Cristo não está na gente, a gente não tem a autoridade do Senhor naquele momento, o que as pessoas apelam? Apelam para colocar medo nas crianças. E as crianças nascem, depois a gente vira adultos, né, Rosângela? Cheio dos medos, cheio dos traumas e problemas que a gente tem que vir aqui. Graças a Deus o Senhor vai lá e nos pinça do mundo e nos traz, olha, vou te curar dessas coisas que nem fez aqui com a Rosângela, que ouvia o CD Livre-se do Medo, viu aqui os materiais, né, leu os materiais e a gente aprende. Então, e já está aprendendo agora, né? Está aí com o filho de 4 anos, né? O inculcarás a teus filhos,
como é importante, gente, também o Inculcarás mostra quem é a autoridade, né? Que a autoridade é Cristo, Ele é que tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra, e nós exercemos esse papel de autoridade para os nossos filhos. Então, mas a autoridade é de Cristo através da nossa vida. E é isso que nós temos que mostrar para os nossos filhos, né? Para que eles aí possam aprender, estando com a gente ou não, eles tenham um modelo de obediência a ser seguido, para que assim tenham sucesso na vida deles, né? Inclusive tem um versículo bíblico que diz, não me lembro agora, mas honra teu pai e tua mãe para que te vás bem na vida. É uma coisa assim, né? O pessoal da edição vai me ajudar a botar na tela aí o versículo, ok? Obrigado, valeu. Então, Rosângela, nós estamos aqui terminando já o programa de hoje. Fizemos um bloco hoje só, Rosângela. Tem que vir aqui fazer um programa inteiro, né? Alguma outra coisa que você queria compartilhar aqui com a gente, Rosângela? Eu queria agradecer, né, pela oportunidade, né, porque com certeza, né, isso também serve de alimento, porque muitas pessoas podem acessar, né, vão assistir também, né, e que assim, ó, que o material assim tem sido muito edificante, né. A gente tem feito a nossa parte assim também, né. Temos que seguir em frente, né, não parar com a obra, realmente, né. E assim abraçar a causa, né. Fazer, então, assim, tá sempre evangelizando, né? Sempre levando os materiais. Inclusive, quando eu vou também para a minha cidade, eu levo os materiais, agora já acompanha junto comigo, né? Outras pessoas têm a oportunidade também de conhecer, né? Realmente, né? E Tu és de onde, Rosângela? Rosário do Sul. Rosário do Sul. Uhum. Então, assim, a gente está orando para que, né, que a igreja também se expande também lá, né, para que as pessoas conheçam também, né. Está lá pertinho, São Gabriel já tem um trabalho lá, né? Perto já tem lá, Dom Pedrito também, aquela região ali já tem. Então, assim, a obra do Senhor tem que realmente se expandir, tem que crescer, as pessoas conhecer verdadeiramente, né, o que Cristo quer nos falar e quer nos mostrar. Que bênção, gente. Está aí. Agradecemos então aqui a Rosângela pela participação. Obrigado. Vamos fazer o término do programa aqui, Rosângela? Ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou